eu senti um chamado de Deus para fazer um trabalho. Eu vou esclarecer muita coisa para a igreja evangélica no Brasil e vou me aproximar do presidente Lula. E comecei desde janeiro do ano passado. Quando deu julho, de janeiro até julho, eu tentei tudo que você pudesse imaginar, um encontro com o presidente. Mas aí eu consegui um contato, em julho do ano passado, o presidente me ligou, através de uma dessas suas assessorias, me ligou, nós falamos por mais de 40 minutos em ligação. E ele marcou comigo que nós iríamos nos encontrar. Ele disse, pastor, vamos nos encontrar aqui no Instituto Lula ou algum lugar e tal. Eu falei, presidente, estou à disposição. Julho, só que demorou até dezembro para conseguir essa agenda. A assessoria dele disse, pastor, o único dia que eu consigo é dia 13, ele vai estar voltando da Argentina no dia 12, naquele evento que ele foi lá na Argentina, e ele vai te receber dia 13, só tem horário às 13 horas. Eu falei, então é profético. E ele disse, ele só vai poder recebê-lo por 20 minutos. O Instituto Lula tem uma escada, ele veio nos receber na escada. A minha esposa, até quando viu ele, até ficou emocionada, quase veio para trás. Ele segurou ela, ficamos 2 horas e 40 minutos. Então foi muito bom. Ele me pediu para fazer um projeto no papel e agora eu estou reagendado para terça-feira, agora estar novamente com ele, na próxima terça, dia 3. Com ele e junto com o governador Alckmin. O governador Alckmin, nós passamos para ele a visão, porque achamos muito importante a imagem dele junto ao eleitorado conservador, evangélico, porque ele sempre teve uma grande abertura, então vai ajudar muito nesse aspecto. Eu não preciso ser de esquerda para ser eleitor do presidente Lula, até porque o governador Alckmin é o mais direita de todos os PSDBs que nós conhecemos. O FHC, por exemplo, ele era um centro-esquerda, o Alckmin não. O governador Alckmin é um direita, mas o que ele está entendendo? Ele falou assim, eu tenho algo maior do que o meu pensamento político a realizar agora. Então, não é o presidente Lula, o governador Alckmin que vem para a esquerda, é o presidente Lula que vem para o centro. Para mostrar o quê? Para todos nós que 2 antagônicos históricos eram adversários, mas não eram inimigos. Porque o próprio presidente Lula, ele, por mais que a base dele é a base trabalhista de esquerda, mas ele não é um extrema esquerda. Ele é um centro-esquerda sempre, porque ele é um democrata. Perde 89, ele não fica brigando, monta a Revolução Comunista, ele vai para casa. Então eu não vim ajudar para falar com quem o PT já fala, ele já tem. Eu tenho tentado falar com quem o PT não fala mais, com quem não deixa o PT falar, com quem o presidente Lula muitas vezes não tem acesso. Mostrar que o evangélico não é uma coisa só. Porque o que acontece? O Malafaia acha que ele fala em nome de todos os evangélicos. E não é isso. E mostrar também que tem muita gente que está indignada com esse bolsonarismo, que está indignada com o que fizeram com o MEC, que está indignada com o que está acontecendo com esse aparelhamento da igreja. Ustra. Então tem gente na igreja que não é bobo, vê um negócio daquele e fala, como que se Jesus, que é o símbolo maior do cristianismo, é o nosso Senhor, diz Isaías capítulo 53, ele foi moído por nossas transgressões. Como que eu vou apoiar torturador? Então é o torturado apoiando o torturador, o oprimido apoiando o opressor, o sem capital apoiando o capitalista. Eu sou evangélico, mas eu estou apoiando ódio. Aonde Bolsonaro passou e fez arminha, não teve mais evento. Ele passou nos Gideões Missionários em Camboriú em 2018. Não aconteceu mais Gideões. Ele veio na Marcha para Jesus, tirou o chapéu do Valdomiro, jogou para longe, fez os pastores fazer arminha, não teve mais Marcha para Jesus. Querido evangélico, pense nisso. O que nós vamos ter que fazer? Mostrar para o evangélico, eu quero te fazer ter esperança através da sua memória. Você era feliz e não sabia. Porque o cara está lá no celular dele vendo os WhatsApp e os vídeos do Malafaia, ele está esquecendo, o celular dele veio da China, ele está dentro de uma casa porque é minha casa, minha vida, ele tem luz porque um dia teve luz para todos, ele tem internet porque a internet chegou lá, o filho dele está acabando de chegar às 6 da tarde do trabalho, ele está ali vendo fake news, mas o filho dele entrou, ô pai do senhor, cheguei do trabalho, meu filho só trabalha porque um dia ele fez uma faculdade com ProUni com fiéis. O presidente Lula me falou abertamente, minha esposa estava comigo, ele disse, pastor, eu fiquei lá em Curitiba 580 dias, e onde eu fiquei tinha uma TV 14 polegadas, só com canal local. Ele falou assim, eu assisti mais culto do que outras coisas.
Eu estou pregando melhor que vocês, pastor. Ele brincou. Então, não foi, amor? Eu só assisti aquele Valdomiro e o Edir Macedo e o dia todo, ele falou para mim. Aí ele falou assim, pastor, ele pegou, ele me emocionou. Depois ele chorou também, né, amor, com a gente. Eu orei por ele, foi uma coisa muito linda. Agora ele falou assim, ele fez assim, que ele usa a expressão com os braços. O que é que eu fiz? Que mal eu fiz para esta igreja? Qual foi o mal que eu, presidente Lula, fiz? 21/12/2003, eu assinei o direito de culto e liberdade religiosa no Brasil, o novo Código Civil. O maior número de concessão de rádios evangélicas da história foi no meu governo. Liberei canal de televisão. Quando Edir Macedo foi preso no governo de Itamar Franco, eu fui visitar ele lá na delegacia. Em 89, eles fizeram aquele jornalzinho da Universal dizendo que eu era o Lula o Demo, botaram até um chifrinho em mim na capa. Depois eu fiz o Crivella ser ministro da pesca. Ajudei eles a entrarem em Angola. Eu fiz eles entrar em Angola e agora com o Bolsonaro eles perderam Angola. E eu falei, presidente, eu não sei o que poder falar para o senhor. Agora eu só queria lhe dizer uma coisa. Uma coisa é esses líderes. Outra coisa é o povo inocente da igreja. E ele disse, é exatamente isso, pastor, que eu quero fazer. Eu não vou falar com eles. Eu quero falar com o povo. Então nós não vamos falar com liderança. Nós vamos falar com a igreja. Aquele dia ele falou comigo e com a minha esposa, ele falou assim, pastor, eu quero o senhor comigo, viajando o Brasil, para onde eu passar pelo menos 5 ou 10 minutos, o senhor falar para o evangélico da cidade. Mas como eu vou repetir, o presidente Lula não está muito interessado em ficar com embates com líderes. Ele quer fazer o seguinte, eu vou ser pastor, eu vou ser o presidente do Brasil, não presidente de pastor. Agora, a esquerda, eu penso que hoje muita gente tem que ter consciência. Se ficar se expondo suas próprias, o que pensa ideologicamente e tal, o que vai estar fazendo? Eu vou estar apenas atrapalhando algo maior que a eleição do presidente Lula. Então, segura um pouco o que pensa. Uma coisa é militância ideológica, outra coisa é voto. O presidente Lula, por mais que ele é cercado da militância de esquerda, das pessoas muito estudadas, né, cultas, que pensam, e que é importante ter, mas o presidente Lula, ele não é baseado sua história política em pautas ideológicas pesadas. Ele, na verdade, a principal pauta que ele tem é fome e trabalhador, porque 75% do evangélico é classe CDF, pobre. E nossos queridos irmãos que estão passando dificuldade, fome, desempregado, nessa eleição, ele vai chegar e falar assim, meu irmão, pauta de costume não está botando comida no meu prato, não. Só o efeito Alckmin, ele já está mostrando isso, porque ele precisa disso para ganhar a eleição. Se entrar no discurso de 89, vai fazer muito barulho, mas não ganha. Ele precisa voltar a ter o discurso de 2002. Vamos falar de aborto? Eu conversei com o presidente Lula pessoalmente aquele dia. Quem não era nem nascido não sabe disso, ou quem estudou no colégio e já esqueceu, vamos relembrar uma coisa. A redemocratização no Brasil foi feita uma eleição chamada eleição constituinte. Deputados que foram eleitos para fazer a reformulação da nova Constituição brasileira. Dentre os deputados que votaram contra o aborto, estava um deputado que foi o mais votado na época em São Paulo, Luiz Inácio Lula da Silva. Votou contra o aborto, votou a favor da criminalização do aborto, mas também votou junto com outros conservadores, no artigo 128, a mãe tendo risco de vida, né, ou sendo em caso de aborto, de estupro, tem direito, decisão própria, de, através baseado na lei, ter direito ao aborto. O presidente Lula disse, como pai, então vou fazer assim, já para ficar mais parecido, como pai, como avô, como bisavô, eu sou contra o aborto. Mas como chefe de Estado, eu tenho que ouvir como segurança de saúde, como saúde pública. Ele já era um pregador mais conhecido, eu estava bem no início, encontramos em Maringá uma vez, o ex-deputado Matheusiense,
que era dono de uma rádio em Curitiba e de uma gravadora muito conhecida no Brasil todo, viu o Marco pregar em Maringá, gostaram dele e convidou ele para ficar lá no Paraná 60 dias fazendo estado no meio da campanha, pregar. E foi nesse período que eu fiquei vendo ele, acompanhando ele no estado, olhando. Eu falo, pastor Marco, me explica aí, por que vocês pensam assim, nisso? A gente conversa como homens, como amigos, a gente não pode falar como inimigos, por mais que ele pense uma coisa, eu penso outra, né? Eu creio que depois de outubro muda, a gente vai voltar mais, ficar mais próximo, não só com ele, mas com outros. Eu tenho amizade com muitos da bancada evangélica, o celular deles, tem alguns que até esse tempo me chamaram, não vou citar nome, mas ô pastor, vê se não toca no meu nome, ele não me bate não. Então, é assim. E o pastor Marco, para mim é uma referência como pregador do evangelho, e eu respeito a opinião dele está tendo hoje, não concordo. Qual?